Livro dos Espíritos. É, É, essa música é muito linda, né? é linda, nossa, É, envolvente. envolvente mesmo. Se deixar, a gente vai ficando, né, É, Enê? é. Porque o dia que eu ouvi mesmo, né, que eu prestei atenção, eu, né, vi que era sobre o Livro dos Espíritos, né? E é o maior consolo, né, que Sim. nós temos hoje, as obras, o Pentateuco, né? Grande Kardec. Então, vamos dar aqui o nosso boa noite para todos esses irmãos aqui que já chegaram. Enir, Leida, como vai, Leida? Rosana Caetano, tudo bom, querida? Regina Hampton, Júlio Carvalho, Suzana Rosa, Eleazar Carvalho. Você sabia, Enir, que o Hum, Júlio é irmão do Eleazar Carvalho? sabia não? Então, muito É, prazer. Estou é, cansada de ver e não tenho certeza. eu também. Fiquei sabendo também, não tem muito tempo não, são irmãos. Célia Leal, minha querida, Fábio Foster, Maria Araújo, Renata Leonardo e todos aqueles que já chegaram, que estão por aí, recebam o nosso carinho, nosso boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live dos domingos. Hoje temos a Enir, que vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Primeiro eu vou fazer, né, Lenir, vou fazer aqui uma leitura e a nossa prece inicial eu te passo a palavra. Tá bom, querida? Então vamos nós. Vamos fazer uma leitura do José Carlos de Luca, aquele livro que eu gosto muito, que é o Sempre Melhor. São pequenas, mas tocam, né, bastante. É o capítulo 6 hoje. A posição de vítima que muitos de nós assumimos diante de problemas que nos acomete é uma das piores tragédias que nos poderiam acontecer, pois nos faz sentir injustiçados perante a vida. E a vítima não age, chora improdutivamente, revolta-se contra tudo e contra todos, e permanece à espera de um Salvador que possa resolver suas dores. Seremos consolados quando chorarmos a partir da compreensão de que não sofremos, sem uma justa razão de ser, e que nossas lágrimas não representam castigos de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado de hoje ou de ontem, com a possibilidade de refazermos nosso caminho, nosso modo de ser e de agir, eliminando assim as causas do nosso sofrimento. Convertamos a dor em aprendizado para a nossa alma. Aceitemos a prova como recurso divino, destinado a retificar nossos passos na terra, expulsando as nuvens da revolta e do desânimo que ainda pairam sobre o nosso coração, estimulando os nossos potenciais de crescimento perante a vida. Inclusive a música nos diz isso, né? Com essa leitura, Senhor, com essa música, que nos traz tanto consolo, tantas alegrias, pois sabemos, Mestre amado, que o nosso plantio é opcional, mas a nossa colheita é obrigatória. Então, devemos ver tudo aquilo que nos acontece como experiências para que a gente possa seguir em frente. Te agradecemos, Mestre amado, por tudo isso, pela vida, pelas dificuldades, pois mar calmo não faz bons marinheiros. E estamos aqui para evoluir, para crescer. Então, todas essas dificuldades que nos são apresentadas são justamente para nos fazer fortes e para que a gente continue a nossa caminhada com fé, com a certeza absoluta
nosso Senhor Jesus Cristo, está sempre conosco, sempre nos auxiliando quando nos colocamos à disposição para nos melhorarmos, para seguirmos em frente. Que a bondade e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na noite de hoje, fortalecendo todos aqueles que estão conosco, que assistirão posteriormente. E que a espiritualidade amiga, nossos amigos e mentores da Casa de Oswaldo Cruz, possam auxiliar e trazendo para Eni, envolvendo-a nessa luz, nessa proteção, para que ela possa nos apresentar os seus estudos dessa noite. E que ao término desse encontro, possamos sair daqui, Senhor, melhores do que aqui chegamos. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos que foram chegando depois, e agora a palavra é da Eni. Boa palestra. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, nosso modelo e guia, possa estar sempre conosco, nos nossos corações, nos envolvendo, nos ajudando, principalmente nos nossos momentos de desafios, que nós intitulamos como provas e expiações, para que nós possamos, envolvidos por essa boa energia de Jesus, termos a coragem de nos modificarmos, de corrigir os nossos erros, para que nós possamos cada vez mais alcançar a felicidade que está destinada a todos nós, sem distinção. Essa noite a gente vai fazer algumas reflexões em cima dessa parábola bastante interessante, que está inserida ainda no sermão profético, que é a parábola das 10 virgens. Então, a gente vai contextualizar um pouco e emitir algumas reflexões, nós todos juntos, vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha, mas a gente vai estar fazendo isso junto, através dos nossos pensamentos, através da nossa união de sentimentos e pensamentos. Eu sempre deixo um pouquinho a referência bibliográfica para que vocês depois possam olhar, né, e acrescentar cada vez mais nos estudos de vocês, ou nas reflexões, ou para terem livros, para terem acessos a leituras das mais diversas formas possíveis, né? Como eu disse, a parábola das 10 virgens fazem parte desse sermão profético. É claro que a gente aqui agora, inicialmente, a gente só vai dar uma passada nos slides, porque toda essa introdução a gente já fez anteriormente, por ocasião das outras passagens que foram faladas do sermão profético, e não cabe mais a gente aqui repetir nada. É importante só lembrarmos que quando Jesus fez esse sermão, quando ele proferiu esse sermão, ele estava lá no Monte das Oliveiras, dava para ele ver todo o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, que era para os judeus um motivo de orgulho. Mas esse mesmo templo, que depois do seu desencarne, depois da sua passagem para o plano espiritual novamente, digamos assim, ou depois da saída de Jesus da Terra, esse templo ele seria destruído, ele seria quebrado, enfim, mostrando para aquele povo que tinha tanto orgulho daquele templo, que tudo aqui, na nossa vida, nessa dimensão material, é transitório, mostrando que também o nosso orgulho, o nosso egoísmo, também é transitório. Que por mais que a gente ainda se agarre a essas duas grandes chagas da humanidade, e que a nossa personalidade e o nosso comportamento seja todo permeado ainda pelo orgulho e egoísmo, mas um dia nós vamos ter que nos conscientizarmos, darmos o braço a torcer e trabalharmos transformando e transmutando definitivamente o orgulho e egoísmo em caridade, em humildade, ou seja, em humildade e caridade. A gente vai precisar fazer isso. É uma questão de tempo, a gente pode relutar, mas em algum momento da nossa existência, nessa dimensão espaço-tempo que nós moramos ainda, que ainda estamos aqui, nós teríamos que tomar essa decisão. Então, é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Mais dias, menos dias, nós tomaremos essa decisão. Então, essa já é a nossa primeira reflexão em face a tudo isso, para a gente entender
que não dá para ficar ad eterno dentro do orgulho e egoísmo. Então, dando sequência, que toda essa introdução a gente já fez anteriormente, nas outras vezes que nós abordamos as passagens do sermão profético, a gente vai ler a parábola das 10 virgens e vai colher alguns simbolismos, vai contextualizar e vai fazer umas reflexões. Uma outra coisa importante para a gente relembrar dentro dessa introdução é que as profecias não foram para para acontecerem. Elas foram alertas, elas foram profetizadas no sentido de nos alertarmos, para que nós pudéssemos, através desse alerta, utilizarmos melhor o nosso livre-arbítrio. Mas para vermos como nós ainda somos endurecidos, como o nosso comportamento ainda é tão direcionado pelo orgulho, pelo egoísmo, mesmo sabendo de tudo, nós ainda fazemos da mesma maneira. Porque o despertamento das nossas consciências como humanidade terrestre, na condição que nos encontramos, na grande maioria, que é de espíritos imperfeitos, nós temos que entender que esse despertamento ele é vagaroso e cada um executa ele numa velocidade específica, de conformidade com aquilo que cada um dá conta. Então temos que ter muita paciência, muita misericórdia com aqueles que estão vindo na nossa retaguarda, porque aqueles que estão mais à frente de nós terão que ter paciência conosco também. Então é momento de muita compreensão, que envolve a toda a humanidade terrestre. Estamos vivendo grandes períodos de conflitos, mas é para desenvolver em nós determinadas virtudes que ainda não possuímos, como a paciência, a compreensão, a tolerância, a brandura, sermos mais pacíficos, pacificadores, enfim, todas essas virtudes que ainda carecem dentro de nós. Então diz assim, Mateus agora já no capítulo 25, porque sermão profético pega o 24 e pega o 25. Então vamos lá. Diz Mateus, então o reino dos céus será semelhante. E é importante a gente entender que ele não diz que é igual, mas ele diz que é semelhante. Então será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas ou imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vamos lá, a gente vai trabalhar um pouquinho contextualizando. É importante, nós já tratamos dessas três últimas parábolas, 4 últimas parábolas que foram proferidas dentro desse sermão, que é a parábola da figueira, a parábola do mordomo, ou servo vigilante, que a gente viu na última vez, parábola das 10 virgens e parábolas dos talentos, que nós ainda vamos ver.
Nós vamos ver que todas elas estão inseridas lá, nesse sermão profético. Mas cada uma deixa uma mensagem específica, mesmo falando que o reino dos céus é semelhante. A parábola da figueira vai mostrar o sinal que os tempos são chegados. Vai estar próximo à grande transição planetária, que é o foco desse sermão profético, dizer da grande transição planetária e desse momento de separação do joio e do trigo que vai acontecer no nosso planeta Terra. Então, será separado, só a comunidade que tiver de conformidade com as leis de Deus é que vão poder ficar aqui verdadeiramente. A parábola do mordomo, ela tem um outro foco mais direcionado às nossas responsabilidades como comunidade. A parábola das 10 virgens, que nós vamos ver essa noite, a responsabilidade nossa como indivíduo, uma responsabilidade individual para que nós possamos ingressar nesse planeta que é uma grande espera de todos nós, né? E, por fim, a parábola que nós ainda vamos falar, vai falar das nossas responsabilidades diante daquilo que nós trouxemos como contribuição para ingressarmos nesse reino dos céus, o reino de Deus, mas a nossa contribuição para a humanidade terrestre. Né? Então, é de suma importância a gente ficar antenado nesses momentos que são diferentes da parábola. Parece que a parábola se repete, mas ela não é uma repetição. Todas elas têm esse caráter profético, todas elas vão exprimir um alerta e uma necessidade de vigilância. Todas elas vão falar da vigilância, da vigilância, da vigilância. E a parábola das 10 virgens dessa noite vai falar de novo desse processo de vigiar, dessa vigilância, de se manter atento. Mas atento ao quê? É isso que nós precisamos pensar. Nós vamos procurar contextualizar essa noite, trazer um pouco essa parábola para os nossos dias, como nós fizemos na anterior, para a gente entender bem qual deve ser a nossa vigilância, para onde que ela deve estar sendo voltada. E só para não esquecer de passar uma informação que é de suma importância, nós precisamos entender que toda vez que a gente se afasta da lei do amor, que diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, todas as vezes que o nosso comportamento se afasta desse mandamento maior, com certeza, a gente está se afastando de todo esse processo de ingressar no mundo de regeneração. Então, a gente tem que ficar muito alerta nas redes sociais, principalmente, que tem sido foco de guerras, tem sido verdadeiros campos de guerra. A guerra psicológica também é muito disseminada dentro das redes sociais, em todos os sentidos. A violência hoje graça nas redes sociais. Então, é um alerta para todos nós, que a gente não pode esquecer que, por mais que a gente tenha opiniões diversas das outras pessoas, nós somos irmãos uns dos outros. Nós temos que levar isso muito em consideração, né? Podemos discordar das opiniões das pessoas, mas não precisamos fazer discórdia diante disso tudo. Então, é de suma importância esse alerta, é contextualizando essa passagem para o século XXI. Então, vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho, né, que nossos assuntos vão. Essa passagem, ela começa logo falando que o reino dos céus é semelhante, foi o que a gente falou. Ele não é igual, mas ele é semelhante. Mas o que é o reino dos céus? Estão falado em muitas parábolas de Jesus, né? Do sermão profético. Nós temos 7 parábolas de Mateus que vão falar do reino de Deus ou do reino dos céus, né? O que representa esse reino dos céus? Com certeza a gente já pode responder ali que não é uma localização geográfica. Não é um lugar que eu vou poder comprar uma passagem de ônibus, de trem, aérea ou marítima para chegar em algum lugar. Ele não é uma localização geográfica. Ela representa o despertamento da minha consciência que está adormecida, que ainda está lá, tão adormecida que as leis de Deus não preponderam ainda dentro de mim. Porque a gente sabe que na questão 621 do Livro dos Espíritos, música que foi a abertura da nossa reunião desta noite, a gente vai saber que lá está escrito as leis de Deus, está na nossa consciência. Mas é preciso um movimento para dentro de si próprio, um mergulho dentro de si mesmo, para que a gente possa afugentar todas aquelas 2 chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, e encontrar a lei de Deus lá.
essa lei para governar e dirigir os nossos comportamentos. Então, ela representa uma abertura de consciência, um despertamento dessa consciência. Portanto, ela representa um estado de uma alma. E aqui no nosso planeta de provas e expiações, basta a gente olhar para as redes sociais, por exemplo, que é uma coisa que a gente está muito conectado, que nós vamos ver, que nós vamos encontrar diversos tipos de consciências. Consciências muito fechadas, para todos os níveis de responsabilidade e de entendimento da vida como um todo, principalmente em relação à vida espiritual. Muitas pessoas estão muito afastadas de toda a vida espiritual. Muitas até possuem alguma religião, mas é uma religião, muitas vezes, só de fachada, seja ela qual for, mas não representa uma religião interna. O templo de Deus não está sendo desenvolvido dentro de si próprio. Porque a religião, ela tem esta função: construir, desabrochar, melhor dizendo, o reino de Deus dentro de nós, já que o reino de Deus não é uma localização geográfica. Ele representa essa abertura de consciência. Então, ele está dentro de todas as criaturas como um potencial. É dado a todos, até aquelas pessoas que dentro da sociedade cometem crimes bárbaros, que são nossos irmãos que se encontram ainda na retaguarda do despertamento da vida espiritual. Mas está lá também dentro dele em potencial. Essa possibilidade de alcançar esse reino, a possibilidade de ele alcançar essa felicidade que foi destinada a todos nós, também é destinada a ele. É isso que a gente não pode esquecer. Quando a gente ofende a uma criatura aqui na Terra, a gente ofende a um irmão. E, ao mesmo tempo, a gente está ali ofendendo também a presença divina que está dentro daquele irmão. Porque Deus está dentro de todos nós. É isso que a gente não pode esquecer. Então, é um estado da alma, é um estado de despertamento de que somos espíritos, espíritos imortais. Então, estamos só vivenciando um momento na dimensão material. Mas nós somos espíritos. A vida espiritual é a real e não a vida material. Essa vida que a gente se agarra a unhas e dentes, essa vida que a gente luta todo dia, às vezes até de uma forma feroz, violenta, usando de truculência em relação às pessoas, às questões, aos fatos da vida. Essa vida que a gente tem toda essa luta, esse contexto, às vezes, tão instintivo, e que a gente dá toda a nossa vida por essa vida é uma vida passageira. E a gente não pode ter isso só aqui na razão, como uma coisa lógica e evidente. Mas ela tem que estar dentro do nosso coração para que a gente tenha um comportamento assertivo, acertado e de conformidade com as leis de Deus. Quando a gente conseguir isso de verdade dentro da sociedade, aí sim, as leis de Deus estão prevalecendo em nossa consciência. Aí sim nós estamos vivendo a lei de Deus com maior intensidade. Então, o reino dos céus, como a gente viu, ele não é uma localidade, mas é um estado de despertamento. E é claro que se ele é esse estado de despertamento da alma, ele vai trazer características que, sem sombra de dúvida, nós precisamos refletir sobre esse reino, porque o reino de Deus é a luz. E o reino dos homens, a vida material, são as trevas. E a gente vai encontrar isso tão interessante, de uma forma tão lógica, nas obras de André Luiz, onde ele fala que a matéria é energia coagulada, onde a própria física já fala bastante sobre isso. Então, o reino de Deus é uma consciência plena, de abertura, um entendimento e um sentimento de que o outro é o irmão, de que a vida real e verdadeira é a vida espiritual. Mas quando a gente está mergulhado profundamente no reino da matéria, ou no reino de Mamão, a gente vai viver essa inconsciência e vai lutar tanto pelas coisas materiais como se elas fossem únicas e verdadeiras dentro da nossa vida. E aí quando a gente começa a se perder, porque a matéria, a vida material passa a ter um valor e uma conotação muito acima da vida espiritual, que são valores que a traço e ferrugem não corrompe. O reino de Deus é o reino do espírito, por isso que a gente vai ver lá na escala dos espíritos, quando a gente estuda no livro dos espíritos, a partir da questão número 100, a gente vai ver que o espírito puro, quando a gente chegar à condição de espírito puro, é uma condição que nos encontramos desmaterializados.
A matéria já não influencia mais o nosso comportamento, a direção da nossa vida. Então, o reino de Deus, ele vai significar a libertação, enquanto o reino material é a escravidão, porque vivemos para coisas que são transitórias. Estamos sempre andando atrás de ilusões, colhendo ilusões, guardando ilusões, colecionando ilusões, coisas que passarão, que não serão nossas. Porque a verdadeira propriedade é aquilo que nós podemos levar do plano material para o plano espiritual. Essa é a verdadeira propriedade. Enquanto a gente luta pelas coisas transitórias, desejamos tanto e lutamos tanto por elas, pelo ter, e o problema não é ter, é quando a gente está escravizado por esse ter. É quando esse ter é mais importante do que qualquer outra coisa, é quando esse ter é muito mais importante do que ser. Então, o problema não é possuir as coisas, é ser possuído pelas coisas. Então, por isso que ele representa a escravidão, porque quando a gente está totalmente mergulhado dentro deles, a gente não compreende que a dimensão material, nós estamos apenas utilizando as coisas do mundo material como usufrutuários, como usufruto. Mas ela é passageira. Nós teremos que prestar contas e deixar para que outros que venham precisem dela ou se utilizem. Então, o reino de Deus é a eternidade, mas o reino de Mamão, ele é relativo, tudo aqui passa, tudo aqui é cíclico, tudo aqui é cíclico, tudo tem um ciclo, tem um princípio, um meio e um fim, tudo, absolutamente tudo. O reino de Deus representa o bem é a única realidade, porque o que é o mal? É a ausência do bem. O mal não tem vida própria, ele tem a vida que nós, homens, demos a ele, porque ele é originário da nossa ignorância. Ele se origina em nós. Ele não vem de Deus. O mal não é fruto de Deus, mas sim fruto das nossas escolhas ruins, das nossas escolhas imaturas, da nossa ignorância. Então, o mal é passageiro, o mal tem prazo de validade, o bem não. Tendo adesão ou não tendo adesão, ele continua sendo bem, sendo a mesma coisa. O mal, ele só tem força, só tem vida enquanto tem adesão. Enquanto tem pessoas que se agarram a ele. Quando não tem mais, ele se desmantela. O reino de Deus representa a unidade da lei de Deus. O reino de Mamão representa essa dualidade que nós vivemos aqui, o bem e o mal, o alto e o baixo, o feio e o bonito. Isso só existe porque a nossa consciência é uma consciência de comparação. Mas precisamos sair dessa consciência de comparação. Isso, a série psicológica toda de Joana de Ângeles fala muito sobre isso, a consciência egóica. E livros antigos, muito antes da doutrina dos espíritas, como Bhagavad Gita, né? Ele também vai falar isso para a gente, o Bhagavad Gita, né? Então, a gente precisa compreender, né, essa importância de nós nos libertarmos dessa consciência de dualidade que gera ilusão e que nos faz acreditar que a ilusão é que é a verdade. No reino de Deus prevalece o amor. No nosso reino ainda temos a dor. E é só olharmos ao redor de todos nós, a nossa própria vida é permeada de dores. Às vezes, grandes sofrimentos, períodos de grandes sofrimentos e períodos, às vezes, de sofrimento menor. Mas a nossa dimensão é toda permeada pela dor. Como diz Emmanuel, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor retificar por si só. E o reino de Deus é o reino em que o eu maior falará, reinará dentro de nós em detrimento do eu menor. Ou seja, precisamos trabalhar nossa consciência egóica, essa consciência, esse eu menor, essa consciência egóica que gera a ilusão do orgulho e do egoísmo, de querermos tudo só para nós, de nos acharmos superiores às outras pessoas, mas nós precisamos uns dos outros para nos completar. Essa noite, para a gente estar aqui, a gente precisou de computador, a gente precisou da internet, a gente precisou das redes sociais, precisamos de pessoas para nos ajudar, como eu precisei da Patrícia para entrar na plataforma. Nós precisamos tanto de pessoas, precisei de gente que confeccionasse a minha roupa, porque eu não sei fazer roupas.
Eu precisei de gente que fabricasse um óculos, de um profissional que pudesse indicar o óculos. Olha quanta coisa. Porque sem ele eu não enxergo. Né? E aí a gente vai olhando, vai pensando quantas pessoas nós necessitamos dos seus serviços, dos seus talentos, para nós podermos estar aqui numa noite, em 1 hora, falando. De livros de pessoas que estudaram antes da gente, que fizeram reflexões dos ensinamentos de Jesus para nos ajudar. Então, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos nem inferior nem superior a ninguém, nós somos. Só isso. Somos irmãos. Então, é essa consciência que nós precisamos dilatar. Finalmente, vamos chegar aos simbolismos dessa noite, onde nós vamos trabalhar o reino dos céus, a gente já falou. A gente vai falar um pouquinho sobre essas 10 virgens, o que elas poderiam representar, a questão da representação, da contextualização da lâmpada, do esposo, das virgens prudentes, ou das virgens loucas ou imprudentes, o tardando, por que o esposo tarda, por que esse atraso, e se é que é um atraso, ou é uma espera por alguma razão, o que representa a meia-noite, e por quê que as virgens prudentes não puderam ceder um pouco do azeite que elas haviam levado consigo. Será que elas foram egoístas? E a gente vai ver que elas não foram egoístas, mas a gente vai ver que certas coisas a gente não pode emprestar, a gente não pode ceder. Por mais que a gente queira, a gente não pode ceder. Por exemplo, eu não posso dar a vocês o amor que está no meu coração, como vocês não podem tirar o amor que está no meu coração. Mas eu também não posso pegar o amor que está no coração de vocês. É de vocês, é fruto da conquista de cada um de vocês. A paciência, a benevolência que vocês têm dentro de vocês, a compreensão da vida, eu não posso tirar e nem posso pegar emprestado, isso tem que ser fruto do meu trabalho. Evoluímos pelo fruto do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, há certas coisas que são intransferíveis, não podemos nem transferir, nem emprestar, ainda que seja por 1 minuto, por um momento. Eu não posso dar consciência para ninguém. Mas eu posso despertar a minha consciência, só eu, aliás. Eu não posso despertar a consciência de vocês, nem vocês podem fazer o trabalho de despertamento da minha. Só a gente que pode fazer. Isso é intransferível, eu não posso emprestar, eu não posso fazer. Porque se pudessem as mães aí em plantão, ia fazer tudo pelos seus filhos, sem dúvida nenhuma. Dariam tudo de melhor para seus filhos não sofrerem nem um dia aqui nessa terra. Mas a gente não pode. Então a gente vai ter essa compreensão de certas coisas são intransferíveis, não podem ser emprestadas. E fechou-se a porta. Que porta é essa? Será que o esposo foi tão egoísta que fechou a porta, ou essa porta tem outra representação? E o vigiai que está sempre inseridos nessas passagens do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, a gente tem que contextualizar. Olha que coisa interessante. A gente vai verificar nessa parábola de Jesus que existem algumas contradições que vai contra os hábitos normais daquela população, de uma festa de casamento, de uma festa de núpcias daquela época. Primeira delas que a gente vai ver. As moças estão na rua e não na casa do noivo, o que é inconcebível. A gente tem que entender que as mulheres do tempo de Jesus, elas não podiam sair à rua sem serem acompanhadas por alguém responsável, por um homem responsável. As casadas iam com seus maridos e as outras iam com seus pais ou irmãos. Então, algumas coisas assim nessa parábola das 10 virgens que é bastante interessante, né? Elas saem com pequenas lâmpadas que tem um pavio, né, que é alimentado, o combustível que alimenta essa luz, essa lâmpada passa, né, esse fio é embebido no azeite e acende-se, né, essas lâmpadas, elas saem para a rua, mas são lâmpadas que qualquer rajada de vento poderão apagar, não parece muito coerente nada disso, né? Elas dormem enquanto esperam o noivo. Elas deveriam estar na festa de núpcia, mas a gente vê que elas dormem aonde? Elas dormem na rua, olha que incoerência. Primeiro que as moças não poderiam sair sozinhas, e outras, dormirem à rua, né? É uma coisa assim muito inconcebível, né? As mulheres vão ficar dormindo num lugar na rua que não é nem na festa, uma festa de casamento, é na rua esperando o noivo. Então deveria estar na casa do noivo, já não está, está na rua dormindo.
e 5 levaram os suprimentos, e as outras 5 não levaram os suprimentos de azeite para poderem colocar mais, caso demorasse muito por alguma razão de ser, ou acontecesse qualquer coisa, para que pudessem botar mais o combustível para que se permanecesse iluminado. E aí a gente vê que na parábola, as outras 5 falam assim para ela: a gente não pode te dar mais, porque a gente também pode ficar sem. Então sai e vai comprar mais azeite. Mas, gente, a gente está falando da noite, meia-noite, onde você vai arranjar alguma coisa aberta, principalmente naquela época? Comprar mais azeite aonde? Primeiro que elas nem podiam estar na rua. E vão comprar mais azeite em que lugar? Essa é a pergunta. Nós estamos falando de meia-noite. Então, não, há uma série de contradições para os hábitos, para os costumes, né? Ao chegar o noivo, a gente vai ver que vai fechar a porta. As festas de casamento daquela época, elas eram abertas a todas as comunidades ali. Primeiro, porque quase todo mundo ali naquela época era parente uns dos outros. Então a festa era aberta para todos. Todos eram convidados. Podiam ir chegando para a festa. A festa de casamento durava vários dias. Era esse o costume daquele povo, daquela época. Então a gente começa a achar uma porção de coisas nesse casamento que é muito estranho. Um noivo que não aparece, um noivo que de repente aparece e fecha a porta para as festas, as outras pessoas, nem as outras não podem entrar. Há uma série de coisas, né, de colocações, que a gente vê que é para a gente focar naquilo que é importante. E o foco importante não é que casou com 5, até porque o homem, naquela época, ele podia praticar a poligamia. E a mulher não, se ela tivesse a poligamia, ela era presa por adultério. Então a questão não é que casou com 5, que ficou com 5, não é nada disso também. É tudo para chamar o foco daquelas que puderam se casar com o noivo. E aí a gente vai ter que descobrir quem é o noivo, por que esse casamento, o que significa esse casamento. Porque a gente vê que, com certeza, era uma parábola toda simbólica, porque vai totalmente contra os costumes, aos hábitos daquele povo em questão. Então, primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que está acontecendo uma festa de casamento. A palavra casamento, para esta cultura, a cultura judaica, muitas vezes a palavra ela era usada para tratar da relação do homem com Deus, da sua comunhão com Deus. O homem que estava em perfeita comunhão com Deus, ali estava um homem que estava casado. Essa era o significado da palavra casamento. Era aquele homem que já se encontrava em boa comunhão com Deus, que procurava viver dentro das leis de Deus. É importante a gente frisar que todo o nosso processo evolutivo, ele caminha para finalmente nós chegarmos nessa comunhão perfeita com Deus. Porque Deus, na sua onipresença e imanência, ele já está dentro de nós, sempre. Deus está conosco. Deus está dentro e fora de nós, sempre. A presença divina se encontra em todos os lugares, em todas as suas criaturas. Dentro de nós, como uma força grande de amor, clamando para que nós possamos fazer essa comunhão definitiva e sair dos ciclos reencarnatórios de dor. As próprias religiões, elas têm por finalidade o desenvolvimento do templo interno em todos nós, para que nós possamos realizar essa comunhão definitiva com Deus. Então, esse casamento, ele é um convite, sem sombra de dúvidas, para a realização dessa comunhão definitiva nossa com o Criador, porque só assim nós poderíamos sair dos nossos ciclos reencarnatórios de dor. Se nós quisermos buscar dentro da simbologia das 10 que podemos fazer, se quiser utilizarmos as 10 virgens como uma simbologia, porque da mesma forma que o número 7 para os judeus tem uma representação da perfeição, o 10 era o número que tornava algum ciclo completo.
E aí a gente vai ver que a humanidade terrestre, nós estamos chegando nesse ciclo completo. Um ciclo em que vai terminar provas e expiações. E essas provas e expiações, elas vão deixar de existir, porque o mundo de regeneração só vai haver provas, mas não vai haver um processo de expiações. Então está para terminar um ciclo planetário. Um ciclo em que provas e expiações termina e vai ter abertura para um processo de mundo de regeneração, onde só as provas vão ser importantes. Mas é importante a gente entender que o objetivo de nós todos estarmos aqui encarnados é, sem dúvida nenhuma, como está na questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o objetivo de estar aqui encarnado no planeta Terra. E os espíritos nos dizem passar por provas e expiações e concorrerem para a ordem geral, para a evolução geral do nosso planeta. E nós sabemos, por Emmanuel, num livro Consolador, na questão 245, que a prova é a luta que ensina o espírito rebelde e preguiçoso na estrada do trabalho e da evolução espiritual. As provas são necessárias para saber se a gente está podendo passar para outra matéria, evoluir dentro de uma matéria, evoluir para uma outra série. As provas são necessárias. Vão nos tirar da condição de rebelde e preguiçoso para uma condição de edificação espiritual, de trabalhador do Cristo, de trabalhador de Deus. Então, as provas são necessárias. Mas e as expiações? Emmanuel nos diz que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete crime. Porque dentro dessa nossa trajetória evolutiva, ora nós fazemos boas escolhas, ora nós fazemos más escolhas. E as más escolhas vão representar para nós provações que nós já repetimos mais do que uma vez. E elas vão se tornar inexoráveis. Elas vão ter que ser vivenciadas de alguma forma, através dos processos expiatórios, digamos assim. Então, a expiação, ela justamente ali, ela está na condição de pena imposta ao malfeitor que comete um crime, porque ele tem que se ressarcir do seu crime. Quem é que sanciona essa pena? Nós mesmos, no tribunal da nossa consciência, nós verificamos que aquele comportamento repetitivo, ele representa uma infração das leis de Deus. E nos sentimos mal diante disso, e queremos nós mesmos, de alguma forma, ainda que inconsciente, mas muito melhor quando é consciente, nos ressarcirmos desse erro que cometemos. Quando nós sentimos essa pena inconscientemente, chamamos isso de culpa. Quando ela é conscientemente dentro de nós, ela se faz de uma forma consciente, nós chamamos de arrependimento, que é a tomada de consciência. Oh, Enir, de novo, errando no mesmo momento, na mesma coisa, insistindo no mesmo processo. Né? Por isso que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai falar na primeira parte, no capítulo 3, item 9, que arrependimento, expiação e prova são 3 condições necessárias para apagar os traços da falta e as suas consequências. Os traços da falta e suas consequências. Então, são 3, é um processo pedagógico que nós precisamos passar. Um processo que começa com arrependimento, que é a tomada de consciência, a expiação, que é trazer o puro para fora, ou seja, fazer com que as leis de Deus que estão escritas na minha consciência comecem a prevalecer agora, já que até então eu não estava querendo que ela prevalecesse, mas isso é um processo doloroso, porque eu rejeitei o convite do amor, então agora a dor vem me visitar, então é a expiação, trazendo esse puro para fora, e a reparação, que é me dando a possibilidade de eu devolver à vida aquilo que eu retirei da vida. Então, são 3 processos pedagógicos. A tomada da consciência, porque se eu não tomo consciência, eu não consigo mudar, eu fico amarrada, presa pela culpa, e aí eu não alcanço a minha libertação. Então, eu preciso do arrependimento, que é a tomada de consciência, eu só posso mudar aquilo que eu enxergo. A expiação, que é um processo doloroso, porque já que eu rejeitei o convite do amor, eu vou trazer essa pureza para fora, essas leis de Deus, através de um processo de dor, que eu vou poder fazer a vivência dessas leis, e a reparação, que é devolver à vida aquilo que eu tirei. Então, olha que interessante todo esse processo. As 10 virgens, então, todas elas tomaram das lâmpadas
As lâmpadas, elas representam uma propriedade particular, como a gente já viu ali anteriormente, é intransferível. Ela representa o nosso processo de autoiluminação. Ninguém pode evoluir por mim. Então, as lâmpadas são as suas consciências. Umas estão mais vívidas, mais abertas, outras menos. A gente vai ver que há diferenças ali. Então, as lâmpadas é uma tomada de consciência que é intransferível. Eu não posso dar consciência para vocês. Vocês não podem dar consciência para mim. Como eu não posso dar o amor que eu tenho para vocês, nem botar um amor dentro de vocês, vocês é que têm que construir isso dentro de vocês. Então, por isso que elas dizem, eu posso te dar o azeite, né? Posso. As lâmpadas são intransferíveis, mas o azeite, o que representa o azeite? Também é algo que vai fazer essa consciência se manter em plena atividade de abertura, se abrindo cada vez mais, se tornando, fazendo disso um processo. E aí a gente vai ver o que representa esse azeite. Esse azeite, ele representa a fé. O azeite representa a fé, a esperança e a caridade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele representa isso, que foi adquirido pelo esforço pessoal de cada um de nós. Por isso que a fé sem obra, ela é morta, ela é intransferível. Essa fé, para ela ser um combustível contínuo, ela se manter sempre renovada e manter sempre o combustível, as nossas consciências sempre abertas, ela precisa representar um trabalho, ela precisa se materializar em obras. Não é só dizer, eu entendo, eu tenho fé, mas eu não faço nada. Por isso que Tiago, né, disse lá que a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago, capítulo 2, 14. Então, ela representa isso. Por isso que, naquele momento, elas não podiam passar o óleo. Não podia, não tinha condições. Eu não posso, é intransferível. O conhecimento é intransferível. Esse óleo que representa a minha fé, ele é intransferível, ele é conquista minha. Através dos meus momentos de provas e expiações, eu vou fortalecendo esse combustível que representa a fé, a esperança e a caridade. Então, ele é fruto de um trabalho interno. Então, elas não foram egoístas. Eu não te dou porque eu não estou afim, você é minha concorrente, eu não quero. Não foi isso. É porque ninguém pode dar valores que só podem ser adquiridos pela própria pessoa. E aí a gente viu que, em dado momento dessa passagem, diz que o noivo, o esposo, tardou. Tardou. O esposo tardou. Mas que coisa, o esposo tarda a chegar, né? Porque é também um simbolismo mostrando que a instalação do reino espiritual aqui na Terra, ela não é imediata. Ela não é feita através de uma conduta imediatista, porque ela não é fácil. Não é fácil como nós gostaríamos que fosse. Ela é um processo que vai se instalando paulatinamente. Nós temos todo um código de conduta moral que nós adquirimos lá com o sermão da montanha de Jesus, que um dos objetivos dele é a instalação do reino de Deus aqui na Terra. Mas ele não se instala de uma hora para outra. Por quê? Porque esse processo é mais rápido dentro de uns, mais vagaroso dentro do outro. Tem coisas que até dentro de nós são mais rápidas, tem outras que são mais lentas, que requer mais trabalho da gente, requer mais coragem, requer mais esforço, né? Então, esse tardar representa isso, que o reino espiritual aqui na Terra, ele não é feito de uma forma imediatista, mas é um processo de construção lentamente, que ele vai se fazendo lentamente, mas com bases sólidas. Então, esse tardar diz respeito a gente, porque a nossa marcha de progresso, hora mais rápida, hora mais lenta. E, justamente à meia-noite, né, chega todo noivo para abrir a porta. À meia-noite é a hora mais escura que nós temos da noite. Mas também ela já representa o fim da noite, porque é a hora mais escura, mas ela também já está anunciando os primeiros momentos da manhã. Então, a meia-noite representa um dia que está começando a surgir. Que dia é esse? Ele representa uma nova era, uma nova etapa para a humanidade terrestre. Uma etapa chamada mundo de regeneração, onde não vai haver mais expiações e que precisamos, portanto, pararmos de cometermos tantos erros, porque não vai comportar mais tantas expiações,
Provas sim, expiações não. Então é hora de trabalhar de uma forma bem ativa esse homem novo para nós podermos ingressar nesse reino. Né? E vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Quem é o noivo? Né? Que a gente está curioso. Isso também foi respondido no Consolador, na pergunta 309. O esposo é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer, reforçar todas as leis de Deus, as leis divinas, aqui no coração do ser humano aqui na Terra, para que nós pudéssemos realizar essa comunhão com Deus de uma forma mais ostensiva. Então, o noivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele é o noivo. E a noiva é a humanidade terrestre, são as virgens. Né? As virgens somos o quê? Somos todos nós. Somos todas nós, somos a humanidade terrestre. Essa bodas, esse casamento, a gente já viu que a união nossa, através das vivências, dos ensinamentos de Jesus, a nossa comunhão definitiva com Deus. E as virgens são a humanidade. Então, essa parábola, ele é um convite para todos nós. Né? Nós somos as noivas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por isso que a porta, ela se fecha. Por que é a porta? A porta que se fecha, a gente tem que compreender que não foi uma injustiça. O noivo fechou a porta, brecou a passagem das outras que tardiamente foram buscar mais azeite para iluminar suas consciências. Não. As leis divinas não promovem vítima. Então, aqui é uma questão vibracional. A porta se fecha, porque vibratoriamente, aqueles que não se prepararem o suficiente não serão mais compatíveis com a permanência aqui, nesse mundo de regeneração que está para se instalar. Então, a porta que se fecha é uma questão vibracional, de incompatibilidade nossa. Se nós não fizermos por onde desenvolver em nós as nossas virtudes, trabalharmos a nossa consciência egóica, esse orgulho e egoísmo que ainda impera nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, se a gente não trabalhar, a porta também vai ser fechada, porque vamos nos tornar incompatíveis com a vibração de um planeta de regeneração. E seremos, então, exilados para um outro planeta, de conformidade com o nosso nível de vibratório que diz respeito à nossa evolução espiritual. Então, por isso que ele diz, em verdade vos digo que não vos conheço. Não é que Jesus não os conhecia, mas era uma questão de sintonia. Ele não estava dizendo, eu não te conheço. Claro que Jesus conhece todos nós pelo nome, pela nossa trajetória evolutiva. Então, é claro que Jesus nos conhece. Mas ele quis dizer, você não faz mais sintonia. Não tem como você ficar aqui. Você lutou contra o progresso espiritual na Terra o tempo todo. Você valorizou muito mais a vida material do que a espiritual. Você brigou, você foi um homem reacionário o tempo todo. Você é incompatível com esse planeta. Não tem mais como você ficar aqui, por mais que eu queira. Você é incompatível com a realidade do mundo espiritual. Então, é uma incompatibilidade. Né? Por isso que a porta se fecha. E aí a gente vai para uma questão. Como vivenciar os ensinamentos do Cristo para ingressar no mundo de regeneração? Sem pestanejar. Um sábio da antiguidade vô-lo disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. É através desse processo de conhecimento de si próprio que nós precisamos realizar, é que nós vamos sair dessas armadilhas, dessas armas da nossa consciência egóica, que fala tanto na série psicológica da Joana de Ângeles e em outras culturas, como eu citei aqui essa noite. Uma das armas que o ego usa muitas vezes para nós é a da permanência, de nos mantermos dentro de um processo de ignorância, fazendo com que a gente recuse aprender, a entender algo novo na nossa vida, aceitar. Porque enquanto a gente é mantido dentro de um processo de ignorância, dentro de padrões rígidos, de comportamentos e de entendimentos da vida, padrões às vezes tão conservadores que não nos permite ver o outro como irmão, a gente vai evitando determinados confrontos e determinadas complexidades na nossa vida. Então o ego muitas vezes nos mantém
dentro dessa redoma da ignorância, para a gente não ter que modificar, para a gente não ter que dar o braço a torcer, que a gente está sendo desumano, que tem coisas dentro de nós que gritam por mudanças o mais rápido possível, mas que a gente não faz. Nós ainda, o ego ainda nos mantém muito afeiçoado ao mundo material, nos fazendo cada vez mais termos apegos excessivos às coisas materiais, aos bens, ao conforto físico e exagero. Essa sociedade consumista, né, que a gente vive. Porque enquanto a gente vive distraído na posse das coisas, a gente não realiza o desenvolvimento de valores reais, que são aqueles que a traço ferrugem não corrompe e que poderão nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. O ego também nos joga na armadilha do medo, não daquele medo de preservação da vida que a gente precisa ter, mas o medo, né, de não termos o controle de todas as coisas na palma da mão que a gente tanto quer. E aí a gente não realiza mudanças porque a gente está preso naquele controle. Então a gente não realiza mudanças, a gente não trabalha valores dentro de nós, porque ficamos apegados nos mesmos valores, no mesmo comportamento de sempre, passado, sem parar para pensar, sem parar para refletir. Hoje o que o mundo apresenta para nós, e que é tão diverso e contrário a tudo que a gente já imaginou, é para a gente olhar um outro lado dessa moeda, ver outros valores, de ter outros desenvolvimentos morais, e não para sermos homens reacionários, cheios de conflitos e de violências e de truculências. E o ego também nos faz questão de nos mantermos dentro do egoísmo, porque assim ele nos mantém ali preso a necessidades de coisas, fazendo com que a gente passe por cima de todas as outras pessoas e com isso a gente não consiga se enxergar como irmãos, nos ver como irmãos, vivermos como irmãos. Então, as virgens prudentes são aquelas que estão nesse processo de saírem das armadilhas do ego, porque o ego ele tem essas questões dentro dele. Ele tem os seus mecanismos, né, de proteção, que é uma proteção instintiva, violenta, uma proteção totalmente embasada em comparação, só que é uma comparação que a gente faz da gente com o outro, e que quando a gente não consegue estar na superior do outro, a gente rebaixa os outros através de calúnia, ou de desfazer da personalidade dos outros, para que a gente se mantenha sempre dentro de uma posição de suposta ou ilusória superioridade. Então a gente precisa sair dessa dinâmica dessa consciência egóica e começarmos verdadeiramente a enxergarmos quem nós somos. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós não somos melhores. Juntos, nós somos fortes, porque cada um tem um talento, tem uma capacidade. Foi o que eu disse aqui para vocês essa noite. Nós estamos aqui porque nós precisamos. Se não fosse a ajuda e o talento de várias pessoas, nós não estaríamos aqui. É hora de pararmos com a competição e trabalharmos com a cooperação. É hora da conservação e não da usura que esse mundo material está fazendo a gente vivenciar e acreditar que é a única solução, que é a única coisa que pode nos dar felicidade. Dentro desse processo de usura, nós esgotamos o nosso planeta. Nós estamos desrespeitando os nossos irmãos em humanidade, mas estamos desrespeitando também os nossos irmãos na retaguarda, no reino mineral, vegetal e animal. Tudo para ter. Quando é que nós seremos? O convite das virgens prudentes é essa, de comunhão com Deus, sair do ter e ingressar no ser. Então, como o nosso momento já vai bem longe, né, a gente vai pular e lembrar que se nós queremos alcançar esse mundo de regeneração, só através do amor, não tem outro caminho, não tem outra porta. De amor e respeito mútuo, de trocarmos valores antigos como competição por comparação, cooperação, de usura para conservação, vivermos outros valores que não sejam esses, porque esses foram o que nós estamos tentando dirigir o planeta Terra até hoje e que são falhos. Então, não é com esse jeito, com esse comportamento, com essas atitudes que nós vamos mudar a Terra. Me parece que só tem um caminho agora, viver o amor mesmo. São trocas de valores que o mundo está precisando.
para vencer todas as crises de violência, as crises econômicas, as crises políticas, as crises religiosas, as crises de preconceitos e vai por aí afora. Só o amor poderá nos libertar desse processo de ignorância que nós estamos chafurdados já há muitas e muitas reencarnações. Muito obrigados a todos. Que a noite possa ser uma noite de paz e harmonia para todos nós. Muito obrigada. Peraí. Muito bem, Inês, muito obrigada, viu? Pela Obrigada. sua colaboração aí com todos nós, né, que foi um belo de um estudo, que possamos refletir bastante e não esquecer de amar, né? A Inês falou uma coisa que quem fala muito isso também é a Rosana. Se a gente acha que pode viver sozinho, né? Só que se você vive sozinho, será que você vai ter água? Né? Porque você precisa da água do imperador, ou tantas outras. Será que você vai viver sem gás? Como é que você vai fazer sua comida? Então a gente esquece, né, que eu sou um indivíduo, mas eu preciso viver numa comunidade, né, que me traz tudo isso. E foi interessante porque a leitura de hoje também falou sobre isso, né? Exatamente. Falei, nossa, tudo casa, né? Tudo casa. Foi muito bom. Gratidão. Chegou algumas pessoas aqui depois. Deixa eu ver aqui quem chegou. O Fábio. A Célia Leal, né? Eu já falei. O Fábio. Maria Araújo. Renata, falei. José Carlos, boa noite. Bem-vindo. Edilene Abreu, tudo bom, querida? Regina Oliveira. Meu óculos está ficando ruim. Luiz Alberto, sempre aqui com a gente também. Luiz Alberto não é daqui, ele é de, acho que São Paulo, Itanhaém, se eu não me engano. Rosângela, tudo bom, Rosângela? Edilene de novo, Sônia Maria, Anélia, Elisete, Joelma, Elmia, que bom te ver aqui, Elmia. Bem-vindo. E todos agradecendo e desejando uma boa noite e uma ótima semana para todos vocês. Pedi a Enir para fazer a nossa prece de encerramento. Na próxima já vai dar continuidade, né, Enir? Acho que ainda não acabou. Acabou? Não, ainda falta ainda. Falta Parábola dos Talentos e o finalzinho do sermão profético ainda. Isso é bom, porque está sendo muito bom. Bom. Então, você pode fazer para a gente, então, a prece? Posso sim. Por favor. Senhor Deus, que é o nosso Pai, Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso modelo e guia, a todos os mentores espirituais da nossa casa, do movimento petropolitano, o movimento de todo o Brasil, do mundo, a nossa eterna gratidão por tantas vibrações positivas e amorosas que são dispensadas a todos nós sem distinção. Que essa paz e esse amor que todos nós estamos colhendo possa permanecer dentro dos nossos lares, dos nossos corações, e que possam, através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que são motivos das nossas preocupações. Envolva todo o nosso planeta Terra de paz e amor, Senhor, hoje e sempre. Eterna gratidão. Que assim seja. É isso. Enquanto você estava fazendo a prece, me veio uma coisa à mente, que acho que todos nós poderíamos, durante essa semana, fazer essa reflexão, né? No meu dia, de quem eu dependo? De quem eu dependo? Do motorista de ônibus, do fereiro, do cara que faz a plantação. Nós dependemos de tantas pessoas para estar aqui, que eu acho que a gente pode fazer essa reflexão aí durante a semana. Porque cada um de nós vai ser individual nas suas dependências, né? Mas, num modo geral, temos dependências coletivas, né? Com Então, certeza. que são iguais a todos. Então, Muito acho bom. que vai ser uma boa reflexão aí para todos nós. Uma ótima semana, boas reflexões e até domingo que vem. Um beijo, Eni, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.